Mas agora eu quero chamar sua atenção para um assunto sério e que tem a ver com saúde. Olha só esse número, hein? 40% dos brasileiros sofrem com varizes. São aquelas veias superficiais das pernas que se tornam dilatadas e tortuosas. Elas aparecem principalmente nas pernas e nos pés e podem provocar dor, inchaço e sensação de peso. Vou conversar mais sobre esse assunto agora com o cirurgião vascular Stefano Marques. Ele está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bem, doutor? Prazer recebê-lo aqui, ainda mais para falar sobre esse assunto, né? Eu já comecei aqui a explicar um pouco, mas eu queria que o senhor contasse melhor para a gente o que são as varizes. As varizes, Wilker, ela faz parte de um complexo de doenças chamada doença venosa crônica, né? A doença venosa crônica, como você falou, atinge um grande número de pessoas, podendo chegar até 90% na população acima de 75 anos. Então, essa doença venosa crônica, ela tem um fator genético e hereditário muito significativo, né? Então, ela acontece uma dilatação, uma alteração na parede das veias do corpo como um todo, mas como você mesmo falou, acomete principalmente as pernas. Você vai ter um enfraquecimento dessa parede, você vai ter uma alteração das válvulas das veias que são responsáveis por manter um sentido único do fluxo do sangue lá das pernas para o coração. E essa alteração das válvulas das veias fazem com que tenha uma dilatação da parede das veias. As veias elas vão se tornando doentes, vão se tornando mais dilatadas, mais superficiais da pele, e aí você começa a ter um extravasamento de líquido através dessas veias, e aí você começa a ter os sintomas de peso, de cansaço, de câimbras, pode aumentar um pouco a coceira lá nas pernas. Em um grau um pouco mais avançado, vamos ter alteração da parede da pele, né? A parede da pele vai ficando um pouco mais escura, e aí esses pacientes vão tendo esses sintomas e muitos deles vão perdendo qualidade de vida, né, Wilker? É muito importante a gente ter essa ideia de que a doença venosa crônica, por si só, ela leva os pacientes a essa perda de qualidade de vida, né? Os pacientes, quando chegam à meia-idade, que é onde você tem uma alteração maior ou um sintoma mais significativo dessa doença, esses pacientes precisam se afastar de trabalho por um período longo, vão ter que fazer a ingesta medicamentosa para conseguir controlar, muitas vezes, de forma ainda parcial, esses sintomas, e aí eles vão perdendo qualidade de vida. É importante frisar também, Wilker, que a doença venosa crônica, ela está muito mais associada às mulheres do que nos homens, de uma porcentagem lá de 3 mulheres para cada homem, e está muito associada a algumas patologias, como a obesidade, o tabagismo, acomete mais as mulheres pela parte hormonal, pelo uso de anticoncepcional, pela parte das gestações. Isso são fatores de riscos agravantes para a doença venosa crônica como um todo e pelo desenvolvimento das varizes também. E aí nós temos aí uma porcentagem de população também que tem o sedentarismo, né? O sedentarismo e o sobrepeso é um fator muito significativo para essas pessoas que desenvolvem as varizes, né? Muitas pessoas, na nossa prática diária, a gente observa que tem varizes, mas aquelas que desenvolvem atividade física, que mantêm um peso ideal para a sua altura, que fazem uma dieta balanceada, elas têm muito menos sintomas do que aquelas pacientes que são sedentárias, Tá né? explicado, doutor. Então, que essa prática de atividade física, ela é muito significativa para o controle dos sintomas. Com certeza. Agora, só para a gente entender melhor, para quem está em casa conseguir visualizar, é como se o sangue ficasse represado ali naquela veia. Isso. O sangue, na verdade, as veias, elas são responsáveis por transportar o sangue de volta ao coração de todas as áreas do corpo, né? Das vísceras, dos braços, das pernas. Mas como a gente adota uma posição ortostática, que é ficar em pé, né? Isso faz com que as veias tenham que voltar à força de gravidade.
Então, das pernas, né? Vamos imaginar aí a população em média tem que voltar 1 metro, 1,10 m de retorno lá para o coração. E aí, como a gente anda muito, fica muito tempo em pé, você começa a ter uma pressão venosa ali naquela veia, acontece uma dilatação, às vezes tem fenestrações, são pequenos buraquinhos, são imperceptíveis a olho nu, e aí isso extravasa mais líquido lá para fora dessa veia. Esse líquido ele é inflamatório fora do vaso, e aí o paciente tem lá um inchaço e o cansaço. Alguns pacientes, num quadro mais avançado, extravasam também um composto do sangue que chama hemosiderina, que ele, em contato com a luz, ele pigmenta a pele. Então, esses pacientes que têm varizes por um tempo prolongado de doença, eles vão desenvolvendo também essa alteração da pele, e aí é onde aumenta as coceiras, o processo inflamatório, e aí cada ponto desse que a gente vai falando agrava um pouquinho mais a doença em cada paciente. Tá, doutor, como é que resolve isso? É uma cirurgia, tem medicamento, massagem? Como que a pessoa vai conseguir se livrar então dessas dores, desse incômodo tão grande que as varizes provocam? Isso é um ponto muito importante, Wilker. Aqui é muito importante a gente falar para as pessoas que a prevenção é sempre o mais importante, né? A gente bate muito nessa tecla porque a doença venosa crônica, ela é progressiva com a idade. Todas as pessoas ficam mais velhas, a gente nunca fica mais novo, né? Então, essas pessoas elas precisam afastar os fatores externos para que o fator genético não se sobressaia, porque ele a gente não consegue mudar, né? Então, você tem uma prática de atividade física regular, controle de peso, boa alimentação, é fundamental para você ter controle e um retardo da evolução dessa doença. Para aqueles pacientes que já desenvolveram a doença, que já têm varizes, que já estão com sintomas, é importante sempre passar com o seu cirurgião vascular e fazer uma avaliação inicialmente clínica. A gente poder ver essas varizes, saber qual o diâmetro dessas varizes, o quão ela está impactando no dia a dia da pessoa, se ela está gerando sintomas ou não, se ela tem um fator estético associado ou não, e aí essa avaliação clínica vai nos triar o que a gente vai poder fazer. Após isso, é sempre importante a gente usar o ultrassom. O ultrassom é uma ferramenta, um exame, que a gente consegue avaliar todo esse leito venoso, através de fluxo, avaliar se o paciente tem fluxo, refluxo, como estão as veias profundas, como estão as veias superficiais, como estão veias perfurantes. Então a gente consegue ter uma ideia disso, e aí a gente vai começar a fazer um planejamento de tratamento. O tratamento ele pode ser farmacológico, através do uso de medicamentos que a gente chama de flebotônicos, são medicações que agem na parede da veia para melhorar, diminuir essas fenestrações, fazer um fortalecimento, mas essas medicações é sempre importante frisar que elas servem apenas para controlar os sintomas. Você tomar a medicação ou não, não vai te fazer reduzir as varizes, né? Essa é uma dúvida muito frequente, porque os pacientes eles querem de um imediatismo, tomar uma medicação que vai solucionar o problema dele, e muitas vezes isso não acontece, né? Mas as medicações, igual eu falei, elas servem para melhorar sintomas, o peso, o cansaço, a dor, a cãibra, o inchaço, como a gente consegue aliviar bastante com isso. Durante o período de tratamento, também é necessário a gente usar a meia elástica, a chata da meia elástica, né? Por quê? A meia vai fazer uma compressão nessas veias superficiais, fazendo com que o sangue consiga retornar mais fácil para o coração e evitando assim um acúmulo de líquido, né? A meia a gente tem muitas queixas de que é difícil de pôr, acaba apertando lá, é um pouco desconfortável até a fase de adaptação, mas eu posso dizer aqui para os pacientes, afirmar que se eles usarem um período lá, 28 dias, 30 dias de meia de forma contínua, isso vai ajudar ele muito em controle dos sintomas. E aí sim, para aqueles pacientes que eles não melhoram por completo, ou eles já têm um quadro de varize já acentuado, a gente pode submetê-lo a um procedimento cirúrgico, né, para retirada dessas varizes, e aí a gente conseguir devolver para ele
uma melhora da circulação e uma melhora da qualidade de vida. Agora, outra questão muito comum que a gente ouve quando fala sobre varizes, e é a pergunta da Milena Aires, sei que o senhor já mencionou isso aqui, mas ela está perguntando se o anticoncepcional também tem alguma relação. Tem sim, Wilker. Então, é assim, o anticoncepcional, ele tem dois compostos lá, o estrógeno e a progesterona. O estrógeno é o vilão aí do anticoncepcional, né? Igual a gente comentou, essas fenestrações, esses buraquinhos que acontecem lá na parede da veia, que são em todas as veias, eles acabam ficando um pouco maior com o uso do estrógeno, ele vai acontecendo uma fraqueza na parede das veias e também, aqui não só para as varizes, mas o estrógeno ele tem, quando ele passa lá no metabolismo pelo fígado, ele altera fatores de coagulação e para aquelas pacientes que a gente não encontra um outro fator agravante, ele também tem um risco para os pacientes que desenvolvem trombose. Aqui a gente não pode causar um medo na população em relação ao uso do anticoncepcional. Ele é uma medicação extremamente necessária de uso aí para as mulheres que não querem engravidar, para uso de mioma, para controle de sintomas, mas a gente precisa ter alerta que aqueles pacientes que têm sintomas com presença de varizes, talvez o estrógeno, o uso do anticoncepcional possa ser um agravante para essas doenças. Tá explicado então, viu? Agora vamos falar um pouco sobre as complicações. Se a pessoa não fizer o tratamento das varizes, o que pode acontecer? Tá certo, viu, cara? Então é assim, igual a gente comentou, a doença venosa crônica ela é progressiva com a idade. A gente nunca pode esquecer isso, porque é muito importante as pessoas terem uma ideia de que quando a gente faz o diagnóstico das varizes, é quando a gente precisa tratar. Talvez seja essa queixa ou essa dúvida que leve os pacientes a ficarem tanto tempo com as varizes sem um tratamento. Apareceu uma varize lá na perna, o paciente não está sentindo nada, ele ainda não teve um extravasamento de líquido, não teve um processo inflamatório intenso, e aí esse paciente vai deixando, vai passando. Na vida a gente tem algumas prioridades de trabalho, filho, casa, família, e esse paciente ele não se cuida. Então eu sempre comento com meus pacientes assim, tratar as varizes após uma complicação é tratar uma outra doença, né? Então, esse processo inflamatório crônico nas pernas pode fazer uma alteração trófica nas pernas, né? Gera um processo inflamatório pelo extravasamento de líquido, a pele vai ficando endurecida, forma um bloco inflamatório, então a pele fica dura, aumenta a sensibilidade dolorosa, o paciente coça, por ter um inchaço maior na perna, um edema na perna, quando o paciente tem alguma lesão da pele, isso pode levar ele a erisipela, a um processo inflamatório ou até infeccioso mais fácil do que aqueles pacientes que não têm a doença venosa crônica. Em relação à população que não tem varizes ou não tem a doença crônica, esses pacientes eles têm um risco maior de formar tromboflebites, que são flebite dessas varizes, flebite das veias superficiais, e em alguns casos a trombose venosa crônica, que é quando essa trombose acomete as veias profundas, tá? Se esse paciente ele desenvolver esse processo inflamatório e mesmo assim ele não tratar, não usar meia, não fazer atividade física, esse processo inflamatório crônico ele vai causar uma irritação na pele tão grande que ele pode formar uma úlcera, uma ferida lá na perna, né? Essa talvez seja a parte mais grave da doença venosa crônica, porque esse paciente, a gente bem já sabe que ele passa um período muito longo sem o tratamento da doença, e esse paciente ele tem muito dos fatores de riscos que agravam isso. Ele é hipertenso, às vezes diabético, sedentário, sobrepeso, e aí depois que instala essa ferida, é muito difícil a gente fechá-la, né? Então aí a gente precisa fazer um tratamento muito intenso para às vezes a gente conseguir apenas controlar a ferida, evitar que ela progrida, que ela cause infecção, e aí a gente está falando de um quadro aqui bem grave. Por isso que o ponto ideal de tratamento das varizes é primeiro os sintomas, porque alguns pacientes eles desenvolvem os sintomas primeiro sem a presença visível das varizes, e aí a gente vai
ver essa alteração no ultrassom ou na própria avaliação clínica. Então, quando você tiver sintomas, dor, peso, cansaço, inchaço, muita cãibra nas pernas, uma coceira lá que está ao final do dia, após o banho, você já deve procurar o cirurgião vascular, ou assim que você ver as primeiras varizes, as primeiras veias dilatadas, é o ponto ideal de você já iniciar o tratamento. Melhor não perder tempo, né, doutor? Acho que para tudo na nossa saúde, o diagnóstico precoce é fundamental. Tem mais uma pergunta que chegou aqui, achei interessante porque é uma pergunta de um homem. Geraldo Costa está perguntando assim, ó. Tenho varizes grossas, mas já operei. Existe alguma outra solução? Então, ele já operou uma vez, pelo jeito, o problema não foi resolvido. Ele que é lá de Limeira, no interior de São Paulo. Vamos lá, Geraldo. Então, assim, os homens, eles têm uma dificuldade, né? Nós nos cuidamos um pouco menos que as mulheres, porque as mulheres, elas se incomodam muitas vezes por um fator estético. E aí, muitas vezes, é o que leva a mulher a fazer uma avaliação mais rápida, né? E os homens, pelos pelos, eles acabam vendo menos as varizes e eles acabam procurando o cirurgião vascular para uma avaliação num quadro mais avançado. Alguns pontos, Geraldo, é importante a gente avaliar das suas varizes. Quando você fez a primeira cirurgia, a gente precisa ter ideia se você tinha alteração da veia safena, se você não tinha essa alteração e o que foi feito de tratamento cirúrgico. Lembrem, sempre bom lembrar que a doença venosa ela é gradativa com a idade. Quando a gente faz a cirurgia, a gente faz um fator mecânico de retirada de uma doença que você já tem, né? Mas aqui a gente não alterou o seu fator genético hereditário, você continua vivendo sobre o mesmo fator genético hereditário. Caso você não faça nada para retardar os fatores externos, você vai acabar desenvolvendo um fator genético hereditário e outras veias do seu corpo também vão ficando doentes e aí você desenvolve as varizes novamente. Alguns tratamentos hoje em dia podem te levar a não o fato cirúrgico em si, né? De ir lá no centro cirúrgico, ter que fazer corte. Então, existem alguns tratamentos hoje. O tratamento pelo endolaser, que você faz algumas punções nessas varizes e queimam as varizes pelo endolaser, sem uma necessidade de internação, de um tratamento cirúrgico em si, ou dependendo de uma avaliação, se você tiver veias dilatadas pontuais, muitas vezes dá para tratar com a espuma densa, que é um composto que a gente injeta lá dentro da veia, ela causa uma irritação na parede da veia, colaba essa veia, o organismo reabsorve essa veia e aí você fica livre delas sem uma necessidade de tratamento cirúrgico. São estratégicas que dão para a gente fazer para você não ter que ser submetido ao tratamento cirúrgico tradicional. Então é importante ele ir atrás de um profissional quanto antes, né, doutor? Outra pergunta que Exatamente. chegou aqui foi da Josefa Alves. Ela perguntou assim, ó, como evolui para trombose? Como que a varize pode evoluir e se tornar uma trombose? Vamos lá, Josefa. Então, como eu te falei, em relação à população que não tem varizes, você pode ter um risco maior. Então, o sangue, a trombose, ela acontece por alteração de fator de coagulação, né, uma hipercoagulabilidade, a lesão endotelial, quando você tem um trauma nessa parede, ou por um outro processo, ou quando você tem estase. Estase é o sangue ficar parado lá nas veias, né? E é exatamente isso que acontece nas varizes. Como você tem uma dificuldade do sangue de retornar lá para o coração, você fica com o sangue mais parado nessas veias das pernas. E essa estase, esse sangue parado de uma veia que já é doente, então ela também já tem essa lesão endotelial, pode submeter você a ter um risco maior, inicialmente, de tromboflebite, que são essas tromboses das veias superficiais, mas caso isso seja de uma forma mais acentuada, essa trombose ela pode se estender para as veias profundas e aí te causar uma trombose venosa profunda, que é um quadro um pouco mais grave pelo risco de tromboembolismo pulmonar. Soltar um coágulo dessa veia profunda e ocluir a artéria pulmonar, e aí sim é um outro quadro, é uma outra doença, mas é um quadro mais grave. Tá explicado, doutor Stefano, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por trazer tanta informação importante a respeito desse problema bastante comum. Até a próxima oportunidade, viu? Foi ótimo.
Eu que agradeço, Will. Uma boa semana para vocês. Abraço, tchau, tchau.